Olá, seja bem-vindo ao meu curso. Nós vamos falar hoje sobre concursos públicos. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou professor e sócio fundador aqui do meu curso. E a nossa conversa hoje é sobre concursos públicos. Vamos falar sobre o decreto 9739, que foi publicado agora, no dia 28 de março de 2019. Um decreto que trata de vários assuntos. Para você entender a ementa do decreto, estabelece medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e estabelece normas sobre concursos públicos, exatamente sobre essa parte das normas dos concursos públicos para o ambiente aqui federal, né? Administração pública federal direta, autarquias e fundacionais e fundações. Nós vamos tratar um pouquinho nesse nosso encontro aqui rápido no nosso canal do YouTube, falar um pouquinho sobre os impactos desse decreto, do decreto 9739, publicado agora em março de 2019, nos concursos públicos. É um decreto longo, fala bastante de fortalecimento institucional, tem várias coisas interessantes, e o capítulo 4 do decreto trata de concurso público. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 4, alguns pontos interessantes que eu separei, que eu pensei aqui para essa nossa conversa no nosso canal do YouTube do meu curso. Primeiro ponto importante, autorização. O artigo 27 diz que a autorização de concurso público, para o âmbito, então, da administração pública federal, da administração direta, autárquica e fundacional. No âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, a autorização do concurso público deve ser dado pelo ministro da Economia. Então, é o ministro da Economia que vai autorizar a realização de concurso público. Ele pode delegar isso, há uma possibilidade de subdelegação, para o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Então, o ministro da Economia, com subdelegação para o secretário, que podem, primeiro, autorizar a realização de concurso público. Segundo, decidir sobre provimento de cargos. E terceiro, editar os atos operacionais para cuidar desse decreto. Então, a autorização está agora com o ministro da Economia. Cuidado! Tem alguns casos que estão fora da regra de autorização para o ministro da Economia. Então, não dependem de autorização do ministro da Economia. Primeiro, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. Esses não vão depender de autorização do ministro da Economia, mas sim do advogado-geral da União. Okay? Segundo caso que não depende do ministro da Economia, diplomatas. Diplomatas, os atos serão realizados pelo ministro de Estado das Relações Exteriores. Então não depende do ministro da Economia, sim do ministro de Estado das Relações Exteriores. Terceiro, carreira da Polícia Federal. Carreira da Polícia Federal, a autorização para concurso não depende do ministro da Economia, depende do diretor-geral da Polícia Federal. Também dependem dentro dessas exceções, também depende do Ministério da Economia, o provimento de cargo de docente e a contratação de professor substituto em instituições federais de ensino, desde que seja observado o limite autorizado para o cargo daquela instituição. Tá? Aí vai precisar da autorização do ministro da Economia em conjunto com o ministro da Educação. Não é só o ministro da Economia nessa hipótese, docentes, vai precisar também o ministro da Economia em conjunto com o ministro da Educação. Os concursos públicos para provimento dos cargos aqui da carreira da Polícia Federal, presta atenção, da Polícia Federal, serão realizados. Quando o número de vagas exceder a 5% dos respectivos cargos. Então, quando a quantidade de vagas exceder a 5% dos cargos da Polícia Federal, aí sim já pode realizar concurso público. 2. Com menor potencial de cargos vagos, de acordo com a necessidade e a critério do ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. Então, se precisar de mais vagas e o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública der um relatório no sentido de que precisa, pode abrir concurso para a Polícia Federal. Tá? Muito bem, então aí as aprovações é o primeiro caso interessante, passa para o ministro da Economia, exceto aquelas 3 hipóteses. Educação tem que ser ministro da Economia em conjunto com o ministro da Educação, e a Polícia Federal pode abrir concurso quando houver excedente aí 5% do percentual dos respectivos cargos. Nomeação de aprovado em concurso público, presta atenção. Durante o prazo de validade do concurso, o ministro da Economia pode autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas. Então, o ministro da Economia, durante a validade do concurso, pode autorizar 25% mais da quantidade original de vagas, tá? Isso é bem interessante, é uma possibilidade de nomeação além das vagas aí.
Cadastro reserva, como é que ficou nesse decreto a questão do cadastro reserva? Excepcionalmente, e atendendo a pedido do órgão, que vai demonstrar a impossibilidade de determinar o prazo de validade do concurso, excepcionalmente, o ministro da Economia pode autorizar a realização de concurso público para a formação de cadastro reserva, para provimento futuro. Então não pode mais ter cadastro reservas, pura simplesmente para cadastro reserva, é só excepcionalmente, o órgão vai justificar porque precisa, por que não consegue colocar quantidade de vagas e prazo de validade naquele edital, e excepcionalmente o ministro pode autorizar, né? A nomeação dos aprovados em cadastro reserva é faculdade da administração federal e depende de autorização do ministro da Economia. Lógico, essa previsão legal aqui está para seguir consonância com diz o STF com relação à quantidade de vagas, né? O STF garante que os candidatos, dentro da quantidade de vagas, sejam nomeados, e aqui diz, cadastro reserva é faculdade da administração pública federal e depende de autorização do ministro da Economia também. Muito bom. Prova de títulos, tem um artigo que fala de prova de títulos. O concurso público será de provas ou de provas de títulos e poderá ser realizado em 2 etapas. Quando houver provas de títulos, ela será realizada como etapa posterior à prova escrita e somente deverão apresentar os títulos os candidatos aprovados nas etapas anteriores. Então não pode ter economia de etapa. Primeiro vem a etapa escrita e como última etapa a prova de títulos e só apresenta título quem for aprovado na etapa anterior. Prova oral, definitivamente precisava de uma organização da prova oral e o artigo 31 fala: tendo prova oral ou defesa de memorial, deverá ser realizado em sessão pública, não pode ser sessão sigilosa, não pode ser sessão reservada, tem que ser sessão pública e tem que ser gravado para fins de registro, avaliação e recurso. Portanto, o candidato que for reprovado em prova oral pode pedir a gravação para apresentar recurso aí. Prova de aptidão física. A realização de provas de aptidão física exige a indicação do tipo de prova no edital. Tem que ter o tipo de prova e as técnicas admitidas, inclusive o desempenho mínimo, previstos no edital para poder realizar a prova de aptidão física. Como que fica a questão da prova prática nesse decreto? A prova de conhecimentos práticos específicos deverão indicar os instrumentos, aparelhos ou técnicas a serem utilizadas e a metodologia de aferição para avaliação dos candidatos. Então, qualquer tipo de prova prática ou prova de conhecimento específico tem que ter no edital previsto quais são os aparelhos, técnicas e metodologias para aferição da aprovação do candidato. Limite de aprovados por etapa. O condicionamento da aprovação em determinada etapa, simultaneamente à obtenção de nota mínima e obtenção de classificação mínima, pode ser estabelecido no edital. Então, para passar de uma fase para outra, o limite de aprovado pode ser previsto no edital, tem que estar no edital. Fica atento então a essa questão. A avaliação psicológica pode ser realizada? A avaliação psicológica está condicionada à existência de previsão legal específica. Então, se tiver previsão legal específica para aquele cargo, para aquela avaliação, é possível e tem que ser prevista no edital, ok? Só pode ser realizada a avaliação psicológica depois da realização das provas escritas, orais e de aptidão física, quando houver. Então, tem que ser lá no final, nas últimas fases. Os requisitos psicológicos para desempenho dos cargos têm que ser estabelecidos de forma prévia, por meio de um estudo científico, da atribuição e responsabilidade do cargo e da descrição detalhada da atividade daquele cargo, além da indicação dos conhecimentos e habilidades necessárias para a realização do cargo. Então, se precisar de requisito psicológico, tem que estar previsto através de um estudo científico, dizendo então, atribuição e responsabilidade do cargo, descrição detalhada das atividades, identificação dos conhecimentos, das habilidades, das suas características, e essa avaliação tem que ser realizada por meio de instrumento de avaliação psicológica capaz de aferir de forma objetiva e padronizada os requisitos psicológicos do candidato dentro daquela atividade para a qual ele está prestando concurso, tá? O edital tem que prever tudo isso, isso é importante. Resultado da avaliação psicológica só pode constar como apto ou inapto. No resultado não pode constar nada além disso. Tem que constar como apto ou inapto. E é permitido recurso desta avaliação psicológica também. Então, tem que estar previsto no edital, resultado apto ou inapto, tem que prever regras específicas e cabe recurso também.
Cobrança de inscrição. O valor cobrado a título de inscrição no concurso público tem que ser fixado em edital e também tem que estar no edital as hipóteses de isenção, as hipóteses que autorizam a isenção. Vamos falar um pouco sobre os limites aqui, relação de limites e aprovados. Tem até um anexo que trata disso. O órgão ou a entidade responsável pela realização do concurso público homologará e publicará no Diário Oficial a relação dos candidatos aprovados naquele concurso, naquele certame, por órgão de classificação e respeitados os limites previstos no anexo 2. Vou falar desses limites para você, tá? Presta atenção. Quantidade de vagas previstas no edital por cargo, 1 vaga. Quantidade máxima por candidatos aprovados, 5 candidatos. Então, 1 vaga, 5 candidatos. 2 vagas, 9 candidatos. 3 vagas, 14 candidatos. 4 vagas, 18 candidatos. Então, há um edital previsto aqui nesse decreto que fala a quantidade de vagas versus a quantidade mínima de candidatos aprovados. Então, tem uma relação entre quantidade de vaga e quantidade de aprovado. Se for 1 vaga, 5, 2 vagas, 9, 3 vagas, 14 e daí por diante. 10 vagas, 38 e aí vai até 30 ou mais vagas. A partir de 30 ou mais vagas, dobra a quantidade de candidatos aprovados. Muito bom. Edital. Nós temos regras específicas que tratam de como deve ser o edital. O artigo 41 fala disso. O edital deve ser publicado na íntegra no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 4 meses da realização da primeira prova. Isso é um ponto importante. O edital tem que ser publicado com antecedência mínima de 4 meses da realização da primeira prova. Segundo ponto do edital, ele deve ser publicado, logo que for publicado no Diário Oficial, também no site do órgão ou de quem realiza o concurso, né? Da banca realizadora do concurso. Publicou no Diário Oficial, tem que ir para o site do órgão na íntegra e também na banca realizadora do concurso. Tem que tomar cuidado, qualquer alteração do edital tem que publicar no Diário Oficial e também publicar no site do órgão ou da banca, tá? Pode fazer concurso com prazo menor do que 4 meses entre a autorização do concurso, a publicação do edital e a primeira prova? Presta atenção, pode, mas aí é exceção e tem que ser um ato motivado do ministro do Estado, ato motivado do ministro do Estado, que vai permitir, então, a realização de concurso com prazo menor. Ministro da Economia ou do secretário que ele delegar. Tá claro? Então, o prazo pode ser menor do que 4 meses, desde que seja um ato motivado. O artigo 42 traz um rol com vários incisos. Ao todo, são 22 incisos do que precisa ter o edital. São vários incisos, vale a pena a leitura lá, se você está prestando concurso público, eu separei alguns. Tem que constar aqui o quantitativo de cargos, o quantitativo de cargos de pessoa com deficiência, tem que constar aqui a denominação do cargo, tem que constar a data das prováveis realizações de prova, a quantidade de etapas do concurso tem que ficar constando aqui, e indicar em cada uma das etapas se tem caráter eliminatório ou classificatório, né? Indicar aí casos de reprovação automática, tem que estar expresso no edital, tem que constar no edital se haverá ou não prova oral, né? E lembrando que a prova oral tem que ser pública e tem que ser gravada. Tem que constar no edital se cabe exames médicos específicos para a carreira ou exames psicotécnicos e também tem que constar no edital sindicância de vida pregressa. Tem que constar no edital o prazo de validade. E por falar em prazo de validade, tem um artiguinho no decreto que trata de prazo de validade. O concurso terá validade máxima de 2 anos, contado da data da sua homologação, ok? Validade máxima de 2 anos, contado da data da sua homologação. Confere o que diz a Constituição, né? Pode ser prorrogado por uma vez, por igual período, com autorização do ministro da Economia. Então vai precisar da autorização do ministro da Economia para prorrogar esse contrato. Bom, era o que nós tínhamos para falar sobre esse decreto 9739. Se você tiver curiosidade, vale a pena você dar um pulinho no decreto, ler na íntegra, mas observar que no capítulo 4 o decreto trata de regras de edital. Presta atenção, regras de concurso público de uma forma geral, inclusive o edital. É um começo daquele estudo que nós estamos falando há algum tempo do Estatuto do Concurso Público. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha te ajudado a interpretar aí essas regrinhas dos concursos públicos no edital. Um grande abraço e até a próxima.